Olá, o Minas Rural está no ar, confira o que preparamos para você. Carrapatos em bovinos causam prejuízos de mais de R$ 1 bilhão na pecuária nacional. Emater MG assina termo de cooperação para intensificar ações em municípios pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Doce. E a receita é de rabada com agrião. A falta de controle adequado do carrapato de boi provoca grandes perdas na produção leiteira. Os parasitas causam, em média, perda de 90 quilos de leite por vaca durante o período de lactação. São 491 milhões de quilos de leite que não chegam ao mercado por causa da praga, levando em conta o rebanho mineiro voltado para a atividade. Carrapatos em bovinos podem causar prejuízos de mais de R$ 1 bilhão na pecuária nacional. Estudos realizados pela UFMG e pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais apontam que somente no rebanho mineiro as perdas podem chegar a R$ 500 milhão. De acordo com o levantamento realizado em 2014, o carrapato de boi causa em média perda de 90 quilos de leite por vaca. Para se ter uma ideia, em 2014, foram mais de 500 milhões de litros de leite que se deixou de produzir em Minas Gerais por causa do carrapato. Pesquisas realizadas no campo experimental da Ipamig, em Prudente de Moraes, buscam resultados eficazes para combater o carrapato. Os estudos contam com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério da Agricultura Pecuária e do Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia Pecuária. Daniel, essa é uma das poucas áreas experimentais no Brasil que realiza esse tipo de pesquisa. E como que ela funciona? Bom, basicamente a gente tem uma estrutura de produção semelhante a uma estrutura de um produtor particular, um produtor comum, né? Só que aqui a gente submete aos animais a diferentes propostas, a diferentes estratégias de controle. A gente tem 2 grupos de 20 animais, ou seja, um total de 40, obviamente, né? Eles são mantidos em áreas semelhantes, né? São 10 hectares para cada grupo de 20 animais, e esses animais um deles é submetido a um tratamento convencional, uma proposta de controle estratégico convencional, e o outro, que está sendo o grupo tratamento, né, que está sendo submetido ao tratamento, no caso, a gente está avaliando uma proposta de controle estratégico baseada em tratamento seletivo, ou seja, aproximadamente 30% desses animais não é submetido ao tratamento carrapaticida, a gente só trata 70%. Para um controle efetivo, é necessário conhecer o comportamento do carrapato, realizar testes laboratoriais, definir a época e frequência do tratamento, e escolher a forma de aplicação do carrapaticida, com equipamento adequado. É preciso ainda disponibilizar um espaço para a contenção do animal durante o banho por aspersão. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar que existem diversas técnicas e diversas apresentações, né? Nesse caso, a gente está trabalhando no resgate de uma técnica que tem caído em desuso justamente por conta da dificuldade de utilização do equipamento, tá? Que é a técnica de aspersão, tá? O equipamento mais conhecido e mais utilizado pelos produtores geralmente é o pulverizador costal. Esse aqui, que foi um equipamento desenvolvido para uso agrícola. Então a gente está falando de um equipamento desenvolvido para uma outra finalidade. Estamos falando de uma adaptação, né, para o uso na área animal. Trabalhando com equipamento estacionário, motorizado, o procedimento vai ser muito mais eficiente do que trabalhando com um pulverizador costal. Tanto do ponto de vista do tempo, né, ou seja, do custo com a mão de obra, quanto da eficiência da redução da carga parasitária, ou seja, nós vamos matar muito mais carrapato com esse equipamento. Os testes laboratoriais são importantes para orientar na escolha do produto carrapaticida mais apropriado e devem ser realizados anualmente.
O produtor ele deve coletar aproximadamente 200 teleógenas. Teleógenas que a gente chama são essas fêmeas, são os carrapatos engurgitados, completamente engurgitados. E ele deve fazer isso no período da manhã. Esses animais não podem ter sido tratados com carrapaticida nos últimos 30 a 45 dias. Né? Eles devem ser ar-condicionados num recipiente plástico ou de papelão, que deve ser perfurado para permitir a entrada de ar sem permitir a saída dos carrapatos. Deve ser colocado dentro de uma caixa de isopor, colocar um gelo reciclável dentro da caixa e enviar o mais rápido possível para o laboratório. E esse material tem que chegar no laboratório com no máximo 24 horas. Os resultados dos testes de carrapaticida são emitidos a partir de 36 dias do recebimento das amostras. Aqui, na EPAMIG Centro-Oeste, no Campo Experimental em Prudente de Moraes, nós realizamos esses testes para fins científicos e para atender os produtores da região. Os produtores de outras regiões podem enviar suas amostras para a Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. Na propriedade do senhor Regino Sérgio, as vacas de Girolando passaram a receber o tratamento e o produtor já percebe o resultado. Aumentou bastante, né? Cerca de uns 20% da minha produção. A gente que trabalha na roça, né? A gente não presta atenção nas coisas direita, a gente não faz conta. Mas você só percebe o quanto você estava perdendo quando você começa a ganhar mais. Continue ligado que no próximo bloco vamos conversar com o chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo, Antônio Álvaro Corsetti Porcino, sobre a 9ª edição da Semana de Integração Tecnológica. É rapidinho.